Neste fim de semana, assistimos a mais um capítulo da história de amor entre Trump e Lula. Love Story, né? Um love story que começou lá na Assembleia Geral da ONU, que é o local onde acontecem histórias de amor, né? Foi lá que o Bolsonaro disse I love you pro Trump e foi lá que recentemente o Trump praticamente disse I love you pro Lula. E aí é uma situação que havia ficado muito tensa, né, entre os dois países, numa questão diplomática, sanções contra ministros do STF, tarifaço contra o Brasil. Pouco a pouco essa situação vai sendo resolvida e em grande parte por causa da enorme competência da diplomacia brasileira, que é reconhecida mundialmente e tem um longo histórico mesmo, né? Um longo histórico. Então, agora os dois países estão se reaproximando, o Trump está percebendo que o Lula não é nenhum demônio, que o PT não é, não é o diabo na terra, e aí eles estão começando agora a negociar e quem sabe isso aqui possa, aliviar a tensão mesmo, ou estreitar mais uma vez as relações. E aí eu quero ver com vocês aqui alguns vídeos desse fim de semana da Malásia, que foi esse encontro entre os dois chefes de Estado, e também pensarmos algumas coisas sobre isso, lembrando que hoje é aniversário do Lula, né? E o próprio Trump mandou lá um parabéns pro Lula, e a gente aqui também manda um parabéns pro presidente, né? Então vamos ouvir aqui juntos algumas coisas sobre essa negociação, sobre esse encontro que houve lá na Malásia, e depois a gente pode comentar aqui. Então primeiro aqui vamos assistir um vídeo do encontro com o Trump falando sobre o que eles conversaram ali meio de maneira genérica, né? Então assistam. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Essa aqui é a resposta do Trump sobre se abordaram ou não o tema do Bolsonaro. Você vê a cara do Lula, né? O cara do Lula indignado ali. Então, assim, apareceu o tema do Lula, aparentemente apareceu o tema do Bolsonaro. Aí eu quero ver com vocês um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que nada acontece na Casa Branca sem passar por ele e pelo Paulo Figueiredo Júnior. Vamos ouvir aqui. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. O Trump não está atacando a soberania do Brasil, ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Isso aqui é uma cena grave, né? Traidores do Brasil, traidores. Aqui vamos ouvir um pronunciamento do Lula depois do encontro. Assistam. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, isso não está em questão, isso não está em discussão. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP, outra vez, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vá lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, E vamos ver o que vai acontecer. Então, como vocês viram, o tema do Bolsonaro acabou perpassando o encontro, né? Embora o tema principal não fosse esse, mas eu quero pegar esse gancho porque isso nos leva à compreensão da sombra que é o bolsonarismo sobre essas relações entre Brasil e Estados Unidos. Você tem, de um lado, o delírio do Bananinha, o delírio do Eduardo Bolsonaro, achando que ele é o articulador, ele que move as peças, né? Ele que leva, ele é o canal de comunicação com o Trump. Me parece que eles nem sequer compreenderam que não
existem as peças, não existe o tabuleiro, eles nem sequer estão na mesa do jogo. Então, assim, eles estão achando que eles estão controlando alguma coisa, controlando a narrativa, quando na verdade, como diz ali o Lula, rei morto, rei posto, o Bolsonaro acabou. O Bolsonaro acabou. Então, assim, tá preso, vai ficar preso, acabou. Então, assim, pelo menos essa figura, né, sabe, essa liderança, esse messias que havia na extrema-direita, acabou. Agora podem surgir novas lideranças, podem surgir novos nomes, pode ser ocupado aí esse espaço por outras figuras, mas Bolsonaro já era. Bolsonaro já era. E o Trump compreende isso, né? Eu acho que, como eu já falei aqui inúmeras vezes, o Trump pode ser um kamikaze, pode ser um inconsequente, mas ele não é burro. E ele sabe, né? E ele tem esse discurso de que ele não lida com perdedores, né? Ele só lida com vencedores, ele não tem interesse nos perdedores. E o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu. Quando eles vão agora para essa conversa, né, mais franca, essa conversa mais direta, que não passa por intermediários mais, que não passa via Paulo Figueiredo Júnior e Eduardo Bolsonaro, como era antes. A gente não pode desconfiar aqui e achar que não havia, de fato, esse filtro bolsonarista que fazia essa ponte com alguém na Casa Branca ali, algum assessor, alguém próximo ao Trump, alguém próximo ao Marco Rubio. Ou seja, havia algum tipo de canal mesmo entre eles e a Casa Branca. Esse canal, não sei se existe mais, mas quando era esse filtro, a informação chegava enviesada. E aí o próprio Trump, né, e eu vi um vídeo recente agora da Natuza Neri falando sobre isso, o Trump aparentemente não sabe toda a história. Ele realmente recebeu pelo filtro. E agora, falando diretamente com o Lula e falando diretamente com o governo brasileiro, a história vai mudar, a narrativa vai mudar. Agora ele vai começar a compreender que que o buraco é mais embaixo. E aí, inclusive, sobre essa história, né, da tentativa de assassinato ou do projeto para assassinar Lula e Alckmin e Alexandre de Moraes, tá no meu livro. Isso aqui tá na pré-venda. O livro vai sair agora em novembro. O livro O Golpe que Falhou, que conta todo o passo a passo. E tem detalhes, tem, sabe, elementos ali que são assustadores, que são inacreditáveis. O quão perto eles estiveram de fazer um golpe de Estado de fato. Então, não sei se o Trump se importa muito com isso. Pra ser bem sincero, não sei se ele se importa com isso. Não sei se ele, planejaram matar o Lula e o Alckmin, tipo, pro Trump, tanto faz, tipo, whatever. Mas ele compreender que o julgamento foi um julgamento, sabe, dentro dos ritos, e que o Bolsonaro foi condenado por crimes que cometeu, eu acho que ele compreender isso muda drasticamente a percepção dele sobre a história, porque ele não gosta de perdedores. Então, assim, ele tentou o golpe de Estado, se houvesse dado certo, bem, teria dado certo, mas fracassou, é um perdedor. O Bolsonaro é um loser, os bolsonaristas perderam, estão presos, né? A cúpula do golpe de Estado está presa. Então, assim, já não tem mais o que tentar salvaguardar do bolsonarismo, pelo menos não na liderança. Acabou. Então, acho que essa etapa agora de negociações é para demonstrar, como diz ali o Lula naquela coletiva, é demonstrar agora quem está mandando ali no Brasil, quem é o chefe de Estado, quem é o chefe do Executivo, não é o Bolsonaro mais. Não adianta ficar tentando resgatar o cara da cadeia, ele não vai sair de lá. Agora é comigo que você fala. E comigo não é papo personalista, não é papo, sabe, eu sou o Estado. Não, aqui é o papo de o que interessa para o Brasil. E aí pode ser que essa conversa vá para um outro sentido. E eu não sei, realmente a gente torce pro melhor, no fim das contas. A gente torce pro melhor pro Brasil, pros brasileiros. Eu acho que essa é a ideia. A ideia de que o bolsonarismo é um câncer pro país. Foi um câncer, né? Ainda na verdade. A gente tá vendo as consequências disso, não tá vendo a recuperação do país. Mas foi um câncer. Então essa nova etapa agora pode render bons resultados pro Brasil. Eu imagino, pelo menos. Até porque, como a gente falou anteriormente aqui, o Lula é um negociador também. Assim como o Trump se enxerga como um negociador master, né? O cara que ensina como negociar, o Lula também é um negociador. E a gente pode imaginar aqui que a partir disso pode sair bons resultados, sim. Mas eu quero ouvir vocês, o que vocês pensam sobre essa história, como é que vocês entendem a situação do fim de semana agora, né? Essa conversa entre eles, a sombra do Bolsonaro sobre as conversas, isso vai ter impacto nessas negociações? Você acha que o Trump vai se agarrar ao Bolsonaro até o fim? Eu acho que não, acho que ele já chutou o Bolsonaro. Ele já chutou o Bolsonaro, já chutou o Paulo Figueiredo, já chutou o Eduardo Bolsonaro. Esses caras aí já é passado mesmo. Mas como é que você entende isso? E só recomendando para que vocês vão na pré-venda lá na Amazon para conferir o livro O Golpe que Falhou, que vai agora ser lançado em novembro, daqui a alguns dias. O Golpe que Falhou, que conta justamente essa história. Conta como esse discurso bolsonarista se enraizou no Brasil, como ele se entranhou no Brasil, como ele resgatou vários elementos históricos, inclusive, brasileiros, né, para criar um discurso que fosse interessante para o brasileiro conservador, médio, e como isso se enraizou na mentalidade brasileira, e como, durante o governo do Bolsonaro, ele foi articulando para não deixar o poder, que era o objetivo dele e que foi o discurso dele desde sempre. Ele nunca ocultou o fascínio dele por golpe de Estado, ele nunca ocultou o fascínio dele por
tortura. Ele nunca ocultou o fascínio dele por Pinochet, por exemplo. Então, assim, era um discurso que perpassava décadas da carreira do Bolsonaro, e quando ele chegou ao poder, ele começa a criar uma estrutura dentro do governo para levar a essa finalidade, de não deixar o poder, de não deixar o poder para o Lula, de não trocar o poder com o Lula, de se perpetuar no poder o máximo que pudesse. E isso fracassou, isso falhou, e eu conto como foi esse mecanismo de preparo do golpe e por que ele fracassou. E para compreender como esses riscos são imanentes dentro da democracia brasileira, né? Então, vá lá, confira. Também confira na Amazon o meu livro sobre debates, que são 20 táticas para você arrasar nos debates, no qual eu mostro algumas táticas desonestas mais utilizadas nos debates e porque elas funcionam também. Mais do que falar o que acontece, né, mais do que falar qual é o recurso, em qual nível ele opera em nossa mente e por que isso nos convence. Então isso é bem interessante porque isso vai numa outra dimensão que, até onde eu perceba, pouquíssima gente trabalha. Então vá lá, confira também esse livro. Então, também está na pré-venda também 2 traduções minhas, que são do René Descartes, que são as Meditações Metafísicas e Discurso do Método, vai sair pela Cota Editorial. A versão digital já está disponível na Amazon, mas a versão impressa está na pré-venda. Vou deixar o link na descrição aqui e confira. Por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição também desse vídeo um link para você falar com o Clayson. Você vai para o WhatsApp falar com ele e ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer caminhos para poder fazer um dinheiro a mais por mês, trabalhando de casa. Eu sei que funciona porque eu trabalho assim, então vá lá, pode fazer uns 700, 800, 900 reais a mais por mês, faz diferença para muita gente, então vá lá, confira, link na descrição e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!